Então, esse eixo é pensando muito nisso, em como a gente vai fazer para fortalecer as casas, né, que é onde a gente precisa para tocar. Hã, esse também, o eixo da música de rua foi um eixo também que a gente é uma bandeira nossa, é muito importante numa cidade, depois que a gente, né, vem lá da gestão Kassab, aonde os músicos foram presos, algemados, arrastados, em plena Paulista, aquela cena quem viu não esquece jamais. E muitas das pessoas ao nosso redor são músicos de rua, se auto-intitulam músicos de rua, participaram das nossas audiências, dos nossos atos lá na Câmara com seus instrumentos e de lá foram tocar na porta do metrô, né. Isso foi é muito importante para a gente. No caso aqui, esse eixo permite, né, que os contemplados a cada ano consigam um salário de um ano, claro, mensal, e isso para mantê-los na rua, não é claro, ele vai poder tocar em onde ele quiser, mas ele tem que estar sempre ali, possibilitando, porque eu acho que a música de rua, no caso, é a forma mais democrática de todo mundo acessar todos os estilos de música, né. Eu acho que por isso que é uma bandeira do movimento, e a gente sabe que se precisar, né, a gente tem um pouco de receio, até porque das coisas que foram faladas aí pelo novo prefeito, da questão da música da rua, e esse é um tema que a gente vai ter que conversar com ele, né, porque é uma bandeira nossa. Na rua, né, claro. O eixo de circulação também é uma outra bandeira importante, pensando, já que a gente está falando da cidade de São Paulo, e São Paulo é uma cidade cosmopolita com uma vocação internacional, a gente está vendo que isso está cada vez aumentando, ainda mais, né? Até enquanto a gente tem o Rio de Janeiro, que é conhecido por suas praias, e etc., São Paulo é muito conhecido pela sua noite, né, pela parte mais business. E nesse caso aqui a gente pensa como fazer com que os artistas da cidade consigam rodar por aí, né, no estados, pelo Brasil e internacionalmente. Não vou dizer que seria igual a aqueles editais de intercâmbio do MINC, porque aqui entra também os produtores também podem ir para feiras, né, eu acho que interessa a todo o mercado como um todo, por exemplo, se você tem um selo, você quer ir para alguma feira internacional também pode. Eu acho que, claro, vai de cada edital, mas aqui a gente tentou ampliar um pouco aquela ideia do intercâmbio. O SP Música nos encontros, aqui também é uma outra vertente muito importante, porque a gente sabe a importância das vitrines, né, que no caso, assim, São Paulo é uma super vitrine, eu mesma faço 2 festivais, o Festival PIB e o Expresso Jazz São Paulo, e a gente percebe que é não apenas uma vitrine, mas é um momento de encontro das cenas, né, onde as bandas se conhecem, aonde as bandas depois vão acabar trocando shows. Muitas das bandas que tocaram no PIB hoje fazem turnês juntas e eles se conheceram no festival. Então aqui você tem feiras, seminários, todas essas propostas de juntar estão incluídas aqui, inclusive gêneros de encontro ainda que nem existem e que podem, né, jornadas, vivências, o que for, entraria neste eixo. O eixo de música instrumental foi uma bandeira muito minha, do Ives também, até porque a gente também, né, tá na música instrumental, mas não só. Quando nós estávamos nos processos do coletivo Rejunte, a bandeira do Rejunte naquele momento era a bandeira da música instrumental. A gente fez uma audiência aqui só sobre a música instrumental, foi uma das mais cheias, a gente tinha umas 200 pessoas de todas as galeras da música instrumental. E a pauta aqui é pela música instrumental dentro de todos os seus estilos musicais, né? Do choro ao metal instrumental, do jazz à música eletrônica, realmente a música instrumental em toda a sua amplitude. E por fim, o eixo de ocupações culturais. Isso aqui pensando muito a questão da gestão compartilhada. A gente não sabe como é que vai ser agora na gestão Dória. Um exemplo de gestão compartilhada que nós temos hoje é o CRD, que é o Centro de Referência da Dança, que é um espaço que tem embaixo do viaduto do Chá, que é a antiga escola de bailado, e que hoje é feita uma gestão pela cooperativa de dança, porém
Tem 90 coletivos lá que ajudam na gestão, que participam da criação da programação. Então, seria alguma ideia nesse sentido, de equipamentos públicos de cultura, como ocuparmos esses equipamentos em um, ou em dois, ou em três coletivos e de diversas formas, tá? Para que a gente possa fazer, né, aquela questão, porque quem faz cultura somos nós, não é o Estado. O Estado ele tem que proporcionar formas de fazermos e incentivar as formas de fazer cultura, né? Não são eles que vão subir no palco, vão cantar, né? Eles têm que ajudar a viabilizar. E aí, só para finalizar, então serão os editais anuais, o eixo de circulação apenas que terá editais trimestrais, até por conta de cartas, convites e de circulação, que é sempre algo mais rápido. Está proposto na lei, e isso inclusive é um artigo da lei falando sobre a comissão. É claro que isso vai depender muito do governo que vai entrar agora, que vai estruturar os editais. O pessoal lá do fomento, provavelmente isso vai entrar no fomento, com a Abel, espero, que é um pessoal que tem uma experiência de muitos anos com fomento, com os editais, para que façam editais legais, bem feitos, bem pensados, para continuar a questão número um dessa lei, que é a diversidade musical. Tá? Não vai ser uma lei que vai só para um tipo de música, não é só aquela música super mega brasileira, até porque isso não existe. A única música brasileira mesmo é a indígena, né? E aí a gente depende muito da ajuda de vocês. Aqui tem a página do Facebook, curtam, nos ajudem, compartilhem, porque essa luta ela não é só agora, ela vai ser uma luta de muitos anos. Todo ano teremos que ir lá atrás de dinheiro na Câmara. Eu sou a cheerleader, mas eu preciso de uma torcida para animar, né? Tá, obrigada. Vou passar aqui para o Ives. Passar a palavra para o Nabil aqui, para ele já continuar nos comentários sobre a tramitação da lei. Bom, bom dia a todos, todas. Prazer estar aqui com vocês. Acho que, de uma maneira geral, o processo, né, e o texto da lei, né, foram já apresentados. A única coisa que eu queria acrescentar, que eu acho que é importante, né, essa lei, quando ela foi escrita, né, quer dizer, teve todo o processo de debate, discussão, definição dos eixos. Eu ainda, enquanto secretário, a redação da lei foi feita na secretaria, né, com o apoio do prefeito Fernando Haddad. O prefeito Fernando Haddad está muito empenhado, né, mas depois, logo em seguida, eu voltei para a Câmara e o governo teve dificuldades em encaminhar projetos, e, na verdade, hoje, praticamente nenhum projeto do governo está sendo aprovado. E essa avaliação nós já tínhamos lá atrás, no final do primeiro semestre. E, por conta disso, né, teve uma decisão nossa, minha com o prefeito, consultando um pouco o Pena, e que, para a gente viabilizar a aprovação desse projeto, seria melhor que ela entrasse com um projeto, né, de iniciativa do Legislativo, né? Então, bom, aí teve a sorte, no caso, né, de quem estava na secretaria ter voltado para o Legislativo, né? Eu estava licenciado da Câmara, então eu voltei, né, eu já estava na Câmara, então foi apresentado, o que permite, né, cria a possibilidade ainda, apesar das dificuldades todas, desse projeto ser aprovado e ainda sancionado pelo prefeito esse ano. E eu acho que o nosso empenho tem que ser nesse sentido, né? Então, ontem nós tivemos, depois de várias semanas sem votação na Câmara de projetos, no plenário, nós já tínhamos conseguido a aprovação na Comissão de Justiça. Isso foi fundamental na semana passada, né, que foi aprovado com a presença, né, de alguns músicos e no movimento todo. Então, foi aprovado, mas se não tivesse sido aprovado na Comissão de Justiça, não poderia ir para plenário. Então, ele foi para plenário, e ontem nós conseguimos aprovar ele. Eu priorizei o projeto, porque na verdade, nós temos vários projetos. Eu tenho vários projetos de lei, e foi definido lá um número de projetos por vereador. Eu acabei priorizando esse projeto em detrimento de outros importantes também,
né, porque eu acho que ele tem uma importância estratégica, né, para a cidade, e também porque eu acho que essa mobilização aqui do Sim é uma mobilização importante, até para que semana que vem a gente possa ter uma, né, vamos dizer assim, uma presença muito significativa do setor da música na Câmara para que ele seja aprovado em segunda. Então, nós conseguimos ontem, depois de muitas dificuldades ali, muitas negociações, aprovar ele num congresso de comissões, significou aprovar nas comissões que não tinham sido analisadas ainda, e depois entrar em plenário, e 10 horas da noite conseguimos aprovar, então, em primeiro o projeto está aprovado em primeira, que eu acho que já é um grande passo, né? Nós temos mais uma votação, e com mais essa votação o projeto, né, pode ser sancionado pelo prefeito. Semana que vem nós vamos ter sessões, provavelmente, de terça a sexta-feira. Há uma previsão de aprovação do orçamento na sexta-feira, e aí aprovado o orçamento encerra a legislatura. Vão ter várias negociações, várias dificuldades, mas eu acho que com uma presença importante aqui do setor da música, há uma simpatia pelo projeto na Câmara, eu acho que a possibilidade de aprovar é significativa. Agora, não adiantaria aprovar e a gente não ter uma rubrica para esse programa, né, no orçamento. Então, também teve uma outra ação que nós fizemos durante esse mês, nas discussões de orçamento, também teve a presença do movimento de todos os movimentos culturais da cidade. A cultura, hoje, é o setor mais mobilizado para a discussão do orçamento. A presença é muito importante, e não é de um ou de outro setor, são de todos os setores da cultura, né? Então, nós conseguimos aí um avanço importante em termos de orçamento, 17 milhões a mais no orçamento da cultura, da Secretaria de Cultura, e conseguimos remanejar mais 15 milhões internamente da Secretaria em algumas rubricas que provavelmente não iriam executar. Então, na verdade, principalmente para os movimentos culturais, de uma maneira geral, para os fomentos, para a cidadania cultural, para as casas de cultura, nós tivemos um acréscimo aproximadamente de uns 30, 32 milhões, o que abriu espaço para várias propostas não ficarem zeradas, ou nem sequer existirem como rubrica. Então, essa também foi uma outra tese que nós defendemos, de que mesmo não tendo a lei ainda aprovada, ela poderia ter uma rubrica. Então, foi criada uma rubrica específica, né, São Paulo, Estado da Música, o orçamento foi votado anteontem, né, terça-feira, e já foi no substitutivo aprovado em plenário, em primeira votação, já existe uma rubrica São Paulo, Estado da Música, e tem uma dotação, se não me engano, 1,5 milhão ou 2 milhões, 1,5 milhão, né? 1,5 milhão, que permite, então, que né, quer dizer, aprovada a lei, né, já basicamente possa se iniciar a implementação desse programa. Nós também sabemos, então aí é importante dizer que não basta simplesmente ir na Câmara aprovar o orçamento, né? O Pena, que daqui sabe muito bem disso, todos nós que... Né? Por quê? Porque esse orçamento é uma previsão de receita, e já de saída há uma avaliação de que a previsão de receita que está no orçamento é maior do que a previsão de receita que vai acontecer no ano que vem, tanto porque já está um pouco inflado, em primeiro lugar, em segundo lugar porque a economia, vocês estão vendo como que está, isso tem um impacto importante na arrecadação da prefeitura. Então, o que acontece geralmente até o final do mês de janeiro é o contingenciamento de rubricas, e a tendência é o contingenciamento de rubricas que foram introduzidas na Câmara, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, rubricas que não têm execução no ano anterior, né? Porque a tendência é, assim, a Secretaria de Finanças fala assim, bom, vai ter que executar aquilo que já vinha sendo executado, é o mínimo, tá? Então, vai ter que haver também uma mobilização do setor ali para a questão orçamentária, então, porque também 1,5 milhão é insuficiente, né? Muito insuficiente para aquilo que precisa,
que a proposta introduz, uma dimensão de apoio a toda, vamos chamar assim, a toda a cadeia, né, cadeia produtiva da música. A gente pode usar esse nome, né? Pode, né? Eu, às vezes, fico um pouco constrangido de usar esse nome, porque, né, isso está sempre ligado ao setor industrial, etc. Mas, de qualquer maneira, né, a gente está falando da criação, né, estamos falando da circulação, estamos falando da exibição, estamos falando da possível da articulação nacional e internacional, que estamos falando de todos os setores, estamos falando também dos lugares, né, das casas, e esse foi um avanço, acho que importante, deste projeto de lei, né, projeto de lei, antes dele, da concepção dessa política que é anterior ao projeto de lei. O projeto de lei expressa, né, uma concepção. E essa concepção ela é muito, vamos dizer, mais avançada do que a concepção dos fomentos, do teatro, da dança, das quais eu também participei, da aprovação, no caso do teatro, né, da discussão e da aprovação, no caso da dança, é um projeto da minha autoria, porque, na verdade, nós estamos aqui falando, não estamos falando só da criação. E um dos problemas que os fomentos têm é que, muitas vezes, existe a criação, mas depois você não tem todo o processo subsequente necessário. Então, no caso do São Paulo Cidade da Música, está se trabalhando com toda essa cadeia, com um artista de rua, está se trabalhando com as casas de espetáculos, está se trabalhando com a circulação nacional e internacional, está se trabalhando com a questão dos espaços, que é outra questão importante, você citou o Centro de Referência da Dança, mas nós temos uma experiência do Clube do Choro, que também está previsto no orçamento. Então, o Clube do Choro, de certa maneira, faz parte desse projeto e está já numa rubrica separada. Acho que é uma consolidação também importante, né, que está previsto no orçamento. Então, talvez a gente devesse, inclusive, trabalhar um pouco na institucionalização disso, né? Quer dizer, o fato de estar no orçamento é importante, mas mais do que o orçamento, uma institucionalização que está dentro da linha de ocupações, né? Mas a gente sabe que essa parte é das partes mais delicadas, né? Porque significa a utilização de patrimônios do município. Então, tem toda uma legislação própria relacionada com isso. Então, eu acho que esse é o grande avanço, né, da concepção dessa lei. Agora, a implementação dela é uma implementação que esse orçamento previsto é insuficiente. Por outro lado, como praticamente tudo aqui significa um retorno para a sociedade, do ponto de vista de apresentações, quer dizer, quando tem um artista de rua, quando tem as casas ao vivo, quando tem... ele está todo muito montada, a lei foi montada, e isso foi uma preocupação minha, em casar também uma contrapartida, certo? E como hoje a prefeitura já gasta muito recurso com a programação cultural, tá certo? Quer dizer, é possível, né, fazer com que aquilo que são recursos destinados à programação cultural, eles possam ser revertidos para um projeto desse tipo e resultar uma programação cultural, mas uma programação cultural que seja fruto de um processo, vamos dizer assim, mais republicano, mais amplo, de seleção, de indicação e de... Quer dizer, quando o Clube do Choro está lá fazendo o trabalho dele, isso faz parte de uma ação. Quando o artista de rua está na rua, quer dizer, hoje, nas ruas abertas, principalmente, em alguns eventos, o artista de rua toca, e às vezes a prefeitura conta, muitas vezes ele não recebe, em outros casos ele recebe da prefeitura, né, para certas apresentações e manifestações. Então, isso permite uma possibilidade de vamos dizer assim, de uma sinergia entre ações que já são feitas pela prefeitura, que vão fortalecer o setor, vão fortalecer a concepção desse projeto e, ao mesmo tempo, do ponto de vista orçamentário, possa, né, não ter o peso tão grande como seria a gente ter o orçamento completo, considerando todas essas questões. Então, eu acho que é isso. Né? Quero reforçar, então, aí a necessidade de terça-feira, que eu acho que é quando vai se definir um pouco a pauta e os dias, tem uma presença importante, né, do setor
da música, do movimento São Paulo Cidade da Música, e a gente poder trabalhar na aprovação. E, eventualmente, qualquer mudança que venha a ser feita não poderá ser feita quer dizer, será muito difícil fazê-la por substitutivo, né, porque isso implicaria outro processo de congresso de comissões, que é uma interrogação, mas, eventualmente, pode ser feito por emendas pontuais, né, que mudam um trecho da lei, se considerar necessário. Nós temos pouquíssimo tempo para poder avaliar isso, ou melhor, não mexer em nada, e de qualquer maneira, isso é fácil de fazer. Isso, no processo de aprovação, introduzir uma emenda suprimindo alguma coisa ou introduzindo alguma coisa pontualmente, com texto curto, etc., é possível, né? O que não é possível é, eventualmente, uma coisa mais ampla, que acho que nem é o caso, e até porque o projeto expressa muito o que se quer. Então é isso, gente. Obrigado. Estamos aí querendo, espero não voltar na Câmara ano que vem, né, porque não fui reeleito, mas vou estar junto com vocês aí apoiando o movimento em muitos outros espaços que existem para poder fazer uma atuação política. Obrigado. A gente vai fazer uma pequena alteração aqui na ordem das falas. Seria agora o Ives, mas eu vou dar a palavra para o Ricardo, que é um daqueles que faz 500 coisas e tem uma participação agora na mesa ao meio-dia. Então, ele vai falar rapidamente antes do Ives, e aí eu passo a palavra para o Ives. Bem, obrigado, Ives, obrigado, assim, todos pelo convite, tá? Muito bacana estar aqui. Eu venho mais para dar um outro olhar, né, quanto ao que a gente está conversando. Primeiro, acho que essa boa apresentação, né, de uma conquista, que eu acho que já é legal considerar uma conquista, porque a gente vai fazer com que ela seja uma conquista, né, a partir do momento que ela já chegou, que é uma conquista muito importante, acho, para a cidade de São Paulo, mas com certeza uma conquista para a música brasileira, né? A gente sabe o papel que São Paulo tem, né, e aqui eu venho falar um pouco como alguém do mercado, né, onde para mim, e acho que talvez para todo mundo que está aqui, quando a gente para avaliar o que aconteceu nessas nossas vidas, para quem está na música aí há 10, 15 anos, foram tantas transformações, tantos momentos de altos e baixos, tantos momentos que a gente tinha certeza que algumas coisas iriam acontecer, que a direção era uma e elas se mudaram totalmente, né? A gente teve o nosso cenário, momentos incríveis de falar, nossa, a gente está num ótimo momento para as casas de show, elas estão se proliferando. E, de repente, poucos anos depois, a gente falou, nossa, as casas estão fechando. E, de repente, depois parece que começaram a surgir outras novas. Ou seja, a gente está num mercado ainda muito instável, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto o mainstream meio que se derreteu e está tentando se repensar, a gente, durante esse tempo todo, conseguiu ser criativo, ser muito propositivo para o cenário da música. A gente teve grandes conquistas, né, individuais e coletivas, né, onde a gente tem hoje um cenário cada vez mais forte, que mostra que é possível viver de música, que é possível se construir formas alternativas de desenvolver esse nosso cenário, e que a gente fez de forma muito independente e, mais ao mesmo tempo, de forma muito coletiva.